Olá, irmãos e irmãs, hoje é quarta-feira e é uma alegria poder chegar até a sua casa, até o seu coração e assim levar a palavra de Deus. Assim nós devemos ter essa confiança em Deus, mesmo que muitas vezes a gente esteja triste por alguma situação, assim como nós vamos ver no Evangelho de hoje, que nós possamos ter essa confiança em Deus e muitas vezes implorar a cura, implorar para que Jesus toque no nosso coração, que a conversão aconteça, que Deus esteja no seu coração, na sua casa, na sua vida neste dia. Obrigado a você que nos acompanha pelos meios de comunicação, você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp. E assim nós vamos nos colocando sempre nas mãos de Deus, pedindo que Deus sempre nos ajude, nos fortaleça, para que nós possamos continuar evangelizando. Sempre reze por nós, sempre deixe os seus pedidos de oração, porque é nesse vínculo de comunhão, de amizade, que nós vamos nos unindo cada vez mais e vamos unindo a nossa vida a Deus. Pegue a sua Bíblia, vamos juntos meditar o Evangelho de hoje, que é retirado de Mateus capítulo 15, versículos 21 ao 28. O texto diz assim: Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma cananeia, originária daquela terra, gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram com insistência: Despede-a, ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu-lhes: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe: Não convém julgar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Certamente, Senhor, replicou ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Disse-lhe então Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como desejas. E na mesma hora, sua filha ficou curada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos, queridas irmãs, é interessante nós nos deparar com esse texto nesse dia, porque nós estamos meditando sobre uma realidade de uma mulher considerada pagã. E aí nós vemos no contexto que ela vive uma fé muito intensa, que ela crê de fato no Cristo. E aí nós recordamos um pouco no Evangelho de ontem, quando nós vemos que muitas coisas não estão corretas na nossa vida. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós convivemos com Jesus, quando nós pensamos que somos discípulos dele e na verdade deixamos o medo superar a fé. Esse era o Evangelho de ontem. Os discípulos do Senhor estavam com ele até embarcar naquela barca e atravessar o mar. Eis que começam os ventos, Jesus que vem em direção a eles sobre as águas, e aí ainda não têm fé, não acreditam de fato que aquele é o Senhor. E mesmo quando Jesus diz a Pedro: vem, caminha sobre as águas também, ele começa a ter medo, começa a duvidar, começa a fazer com que o medo supere a vivência de fé. Veja, meus irmãos e irmãs, que não basta nós pensar e dizer que nós somos discípulos de Jesus. Precisamos muito mais do que isso. Muito mais do que dizer que somos, nós precisamos ser de fato. De nada adianta nos intitular cristãos se nós não confiamos de fato no Cristo.
se nós não pautamos a nossa vida conforme os ensinamentos do Cristo. Isso é desafiador, mas ao mesmo tempo uma motivação, porque nós sabemos que o Cristo caminha conosco. Não é uma ideia, não é uma ilusão, é algo concreto, é Jesus que caminha conosco. Mas por que duvidamos? E aí nós vemos os discípulos novamente reunidos e queriam que essa mulher se afastasse porque ela implorava com gritos que Jesus tivesse compaixão da filha. Veja que ela nem pede por si, ela pede pela filha. E aí vemos esse diálogo e ao mesmo tempo uma atitude silenciosa de Jesus. Podemos imaginar o que se passava pela cabeça de Jesus naquele momento, quando ele falava para as pessoas que se diziam escolhidas por Deus, povo escolhido, e vê aquela mulher que implora com fé a cura da sua filha. Jesus não diz nada, simplesmente silencia. Naquele momento, a ação do Pai no Cristo. E aí os discípulos dizem, olha, despede essa mulher, ela nos persegue com seus gritos. E Jesus ainda diz, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E logo ela continua implorando, dizendo, Senhor, ajuda-me. Quantas vozes, quem sabe hoje, dizendo para Jesus, Senhor, por favor me ajuda. Eu não sei mais o que fazer com a minha vida. Eu não sei mais o que fazer para que eu possa ter um trabalho digno. Eu não sei mais o que fazer para que eu possa me manter unido à minha família. Eu não sei o que fazer porque os meus filhos estão perdidos. A minha relação matrimonial está perdida. Eu não sei mais, Senhor, o que fazer. Veja que aquilo que nós cremos é aquilo que nós devemos viver. Porque Jesus, no final do Evangelho, vai dizer assim, então seja como tu desejas. Se você está desejando de fato isso no teu coração, então que isso aconteça. Isso é vivência de fé, meus irmãos. Isso é dizer a Deus um sim verdadeiro. Que hoje nós possamos dar o nosso sim verdadeiro e assim com muita fé possamos acreditar, mas acima de tudo, a fé professada, que seja a fé vivida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, por intercessão de nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, abençoe a cada um de vós, abençoe as vossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus. Até o próximo programa.